Os americanos não são bons para fazer macro tendências. Eles são ótimos, maravilhosos para fazer as coisas e trabalhar na micro tendência. Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos colocar da seguinte maneira. Existe o que a gente pode chamar de escola americana de construção de cenários. A escola americana de construção de cenários vem de uma tradição do século passado, entrando por esse século, de trabalhar e tentar entender o futuro a partir de um determinado tipo de metodologia. Essa metodologia que eles estão aplicando, e já vem aplicando há bastante tempo e continuam aplicando, é uma metodologia que não é eficaz. É preciso um novo tipo de metodologia. Se a gente pegar esse livrinho aqui, ó, Organizações Exponenciais, é o resultado da Escola Americana de Construção de Cenários. Eles estão dizendo, olha, o cenário provável das organizações para o novo século a característica dessas organizações é organizações exponenciais. E esse tipo de análise, na minha opinião, está equivocado. E aí a gente vai ver isso aonde? A gente vai ver isso aqui na página 22 do livro. Na página 22, ele vai dizer o quê? Que eles chegaram a essa conclusão que nós estamos hoje com organizações exponenciais, e essa é a tendência futura das organizações, da seguinte maneira. Avaliamos 60 livros clássicos de gestão da inovação. Entrevistamos ou pesquisamos 90 principais empreendedores. Investigamos as características das 100 startups mais bem-sucedidas. Avaliamos apresentações e colhemos informações importantes dos principais membros do corpo docente da Singularity University. Aí você vai dizer, cara, não tem como questionar as conclusões do que esses caras chegaram. A revolução digital é uma cacetada, é um tapa, é uma porrada na cabeça de todo mundo do século passado. Ninguém previu que ia acontecer tudo isso. Então, o que acontece? Os nossos paradigmas, a maneira que a gente olha para o ser humano, a maneira que a gente olha para as tecnologias, e principalmente para as tecnologias cognitivas, as tecnologias de informação e de comunicação, as mídias, nós precisamos rever como a gente pensava sobre tudo isso. O nosso paradigma, que está vindo do século passado, é um paradigma que não consegue entender o que está acontecendo, porque a vida continua normal. A Terra, o ser humano, o dia a dia, a sociedade, do ponto de vista de tudo, é como se existisse uma normalidade. As coisas estão andando. Naturalmente as coisas estão acontecendo. Então existe uma coisa anormal na maneira que a gente pensa. Então o primeiro passo para fazer um cenário melhor para o novo milênio não é a gente conversar com as pessoas, não é fazer pesquisa, não é perguntar para as pessoas o que elas acham, etc. É a gente entender, a gente aceitar que existe uma crise filosófica, existe uma crise teórica, existe uma crise de como a gente olhava para a história, existe uma crise de pensamento, de paradigma, epistemológica. Nós pensamos a sociedade, o ser humano, as tecnologias, como a história anda, de maneira equivocada. Enquanto a gente não fizer essa revisão, enquanto a gente não sentar e fizer essa revisão, tudo que a gente colocar em relação ao futuro vai ser capenga. E é esse método que as pessoas estão fazendo aqui, que é o método americano, que eu estou chamando de escola americana de construção de cenário. Esse método, ele é um método muito bom para micro-história, para cenários incrementais, mas não para cenário disruptivo. Toda vez que você tiver um cenário disruptivo que ninguém estava esperando, não é um problema do cenário, porque a vida vai caminhar do jeito que ela acha que tem que caminhar. A gente tem que dizer, as nossas teorias sobre os cenários, as nossas teorias sobre o ser humano, as nossas teorias sobre a sociedade é que tem que sofrer revisões. Não é a vida que vai se adaptar às nossas teorias. As nossas teorias têm que se adaptar ao que está acontecendo na vida. Desde que eu comecei essa brincadeira de ser um cenarista,
ou se você quiser um futurista, um futurólogo, e eu faço as minhas previsões, eu apresento os meus conceitos, escrevi os meus livros e tenho discutido esse assunto, e digo, na minha avaliação, que esse livro, Organização Exponencial, é um livro que mais atrapalha do que ajuda, esse conceito. Por quê? Porque eu caminhei para a Escola Canadense de Comunicação. Escola Canadense de Comunicação, que tem o nosso querido guru chamado McLuhan como o epicentro da escola, e agora, atualmente, contemporâneo, Pierre Levy, que é o cara que traz a bagagem da análise da revolução cognitiva atual a partir da história, eu ganhei estofo. Não, na minha opinião, os canadenses estão no caminho que é certo, no caminho muito mais eficaz. Por quê? Porque eles olham para a história e alertam para dizer o seguinte: o McLuhan, o grande legado do McLuhan é esse. O meio é a mensagem. Quando as mídias mudam, muda tudo. O ser humano está embalado dentro de um ambiente tecnológico, que quando esse ambiente tecnológico muda, tudo muda. E aí os canadenses, o que eles fizeram? Eles começaram a olhar a história de forma diferente. Eles passaram a fazer uma revisão da história a partir do passado. O Havelock, Eric Havelock, foi lá na Grécia para entender como é que a chegada do alfabeto grego influenciou na Grécia. Começamos a entender as mudanças que aconteceram na sociedade a partir da chegada da escrita impressa. Então a gente começa a ganhar um estofo e a gente começa a entender que a maneira que nós pensávamos a história estava equivocada. Então, a gente só vai conseguir entender esse novo milênio com mais consistência quando a gente fizer uma revisão histórica para dizer toda crise que a gente tem futura, de análise futura, é uma crise de análise histórica. Os historiadores nos levaram ao erro. E a gente precisa olhar para a história de maneira diferente para olhar o futuro de maneira diferente. Você não vai olhar o futuro de maneira diferente se você continuar olhando para a história da mesma maneira. Então, esse cenário disruptivo que a gente está vivendo nós não entendíamos que a história se modifica profundamente por causa das tecnologias e principalmente por causa das tecnologias de informação e de comunicação. O ser humano muda completamente, uma série de possibilidades se abre e a partir daí a gente cria um novo ciclo civilizacional. Então, o erro cometido por esse pessoal que chama organização exponencial está aí. E quando você vai ver o método de análise que eles fizeram, é o mesmo erro do método de análise americano que a gente vê em vários outros livros, em várias outras pegadas. As pessoas ficam tentando entender o que está acontecendo sem a revisão da maneira que a gente pensava a história. E é isso que tem feito muitas organizações cometerem erros estratégicos. O grande salto de qualidade que a gente tem é abraçar a Escola Canadense de Comunicação, construir uma nova escola de construção do cenário, baseado nesse pessoal canadense, e a partir daí a gente vai ganhar muito estofo, muito diferencial, e a gente vai conseguir enxergar as coisas de uma maneira muito melhor. Fica ligadinho.